Oi, galerinha! Hoje em matemática nós vamos trabalhar na apostila na página 10. Vamos trabalhar composição e decomposição dos números. Lembrando vocês que composição a gente vai compor o número. Por exemplo, como eu vou compor o número 25? Eu pego o 20 mais o 5. Então eu vou compor 25. Como eu vou decompor o número 132? Decompor, eu vou desmembrar ele, vou abrir. Então, eu tô 132. Nesse número eu tenho o número 100, o 30 e o 2. Eu estou desmembrando ele, estou decompondo ele, tá? Lá na sala de aula, a gente já fez alguns joguinhos, umas atividades referente a essas fichinhas aqui. E na apostila de vocês também já trabalharam essas fichinhas, vocês recortaram e eu pedi para guardar, lembram? Então, olha só. A ficha verde, ela representa a unidade, a amarela a dezena e a azul a centena. Aqui, como nós estamos trabalhando unidade de milhar, nós vamos ter agora também a fichinha rosa. Dá uma procuradinha, olha, vocês encontram essas fichinhas, passam, relembram esse conteúdo das fichinhas, a gente se sobrepor uma em cima da outra. E se quiserem também pode confeccionar, tá? Essas fichinhas também para você treinar essa composição e decomposição. Então, lembrando, lá na sala a gente tinha lá, por exemplo, eu quero compor o número 157. Então, eu pegava a fichinha 100, pegava a fichinha 50 e colocava em cima da fichinha 100. Depois eu pegava a fichinha 7 e colocava em cima da fichinha 7. Estão lembrados? E aí, assim a gente conseguia montar o número 157. Aqui nós temos então esse número aqui, nós temos as fichinhas 100, 268. Então nós temos 1000 mais 200 mais 60 mais 8. Que número que vamos compor aqui? Nós temos o número 1268, correto? Aqui nós vamos fazer o contrário, a decomposição. Aqui nós temos o número 1257. Vamos decompor, vamos abrir. Então, aqui eu tenho a fichinha, 1257, a fichinha 1000, pego a fichinha 200, mais a ficha 50, mais a ficha 7. Então, aqui eu fiz a decomposição, eu abri esse número estava todo montado, então eu abri, eu fiz a decomposição, certo? Aqui, escreva o valor posicional de cada algarismo no número 1257. Lembrando que o algarismo, conforme a posição do valor posicional ele vai representar um valor, certo? Por exemplo, aqui eu tenho o algarismo 7. Ele está na unidade. Então, qual é o valor dele? 7 unidades, é o valor 7. Aqui nós temos o algarismo 5. Ele está aqui, na dezena. Então, qual é o valor dele? Ele não vale 5, ele vai valer 50. Aqui nós temos o algarismo 2, que está na posição da centena. Ele não vale 2, ele vale 200, o valor dele é 200. E aqui nós temos o algarismo 1, que está na unidade milhar. Qual é o valor dele? 1000. Se esse 2 estivesse aqui, se o algarismo 2 estivesse aqui na unidade, então ele não iria mais valer 200, ele iria valer 2. E o 7, se ele estivesse aqui na centena, ele iria valer 700 e não 7, tá? Então, o algarismo,
conforme a posição que ele ocupa, ele tem um valor, certo? Na sequência, vocês têm algumas atividades para ser feita na página 11 e 12. Represente no ábaco o número indicado, em seguida escreve a decomposição. Então aqui nós temos o número 3.592. Como que eu faço aqui no ábaco? 2, ele está verde, então ele é unidade. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 argolinhas, 2 unidades. O 9, ele está na dezena, então quantas argolinhas eu vou botar aqui? 9 argolinhas na dezena. O 5, ele está na centena, vou colocar 5 argolinhas na centena. E 3 está na unidade de milhar, então eu vou colocar 3 argolinhas aqui. Eu vou decompor esse número, como é que eu vou? Eu vou abrir. Então eu tenho 3.000 mais 500 mais 90 mais 2. Essa é a decomposição. E aqui na sequência você vai, é ao contrário, você vai compor o número. Então eu tenho a ficha 5.000, a ficha 600, a ficha 80 e a ficha 4. Que número que eu vou compor com essas fichinhas aqui, colocando uma em cima da outra? Na questão 3, Pedro está vendendo sua bicicleta e representou o preço em reais no ábaco. Qual é o preço da bicicleta? Então, vocês vão observar o ábaco aqui e responder as questões aqui. Ó. Pensem bem, quantas unidades eu tenho, quantas dezenas, centenas e unidade de milhar. Que número que está aqui? E aqui eu vou responder as questões. Qual o algarismo da centena? Quantas argolinhas aqui? Qual é o algarismo da centena? Qual o valor posicional do algarismo da quarta ordem? Então, assim, ó, quarta ordem, aqui a primeira ordem, segunda, terceira, quarta ordem. Qual o valor posicional? Quanto que vale essa uma argola aqui? Vale 1 ou vale 1.000? E do algarismo da segunda ordem, aqui ó, segunda ordem, primeira, segunda ordem, tá? Quanto que vale essas 9 argolas? Vale 9 mesmo ou vale 90, porque está na dezena, lembram? Escreva o preço da bicicleta com palavras, vão escrever como se lê esse número que a gente formou aqui, tá? Decompõe o número representado no quadro de ordens e escreva por extenso. Então, aqui nós temos a quarta ordem, terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Nós temos o número 2.308 e vocês vão escrever abaixo, então, por extenso, ok? Na 5, Bruno e Luana escreveram no quadro o número 1.357, usando apenas algarismo. Quem acertou? Bruno ou Luana? Quem escreveu correto? 1.357. Vocês vão marcar X em quem respondeu corretamente, escreveu corretamente na lousa. Na 6, compondo o número 2.000 mais 300 mais 1, temos o quê? Nós temos esse número aqui, esse ou este. Pensem, fazem a sobreposição dos números, que número que vai formar, lembram? Um em cima do outro. E como a gente lê esse número? Vocês vão escrever esse número corretamente. E na última questão, pinte a porta das casas abaixo com as cores indicadas pela decomposição de cada número. Então, vamos ver. De vermelho, 1 unidade de milhar, 8 centenas e 9 dezenas. Verde, 8 unidades de milhar, 1 centena e 9 dezenas. Amarelo, 9 unidades de milhar, 8 centenas e 1 unidade. Então, você vai pintar a casa abaixo com as cores indicadas pela decomposição. Vocês vão pensar aqui e vão pintar. Qual será que é a casa que ela tem 9 unidades de milhar, 8 centenas e 1 unidade de milhar? Olha só, 9 unidades, 8 centenas e 1 unidade de milhar. Então, essa casa aqui vocês vão pintar de amarelo e observar as outras casas e pintar conforme a cor indicada.
e depois responder as questões abaixo. Espero que tenha ajudado vocês. Não esqueçam de bater foto, publicar lá na plataforma e qualquer dúvida pode perguntar para a professora que eu vou ajudá-los com todo o prazer. Um beijo a todos e até a próxima!